Sim, viu, Tiago? Muito boa noite a você e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Esse Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o chamado Fundão, teve um aumento de 390% aprovado na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Esse percentual é a diferença entre aquele R$1 bilhão previsto pelo governo no projeto de lei orçamentária anual e os R$4,9 bilhões decididos pelo colegiado formado por deputados e senadores. A decisão sobre o novo valor foi tomada com base nas eleições de 2024, quando o Executivo também previu um valor menor, que igualmente foi revisto depois pelo Congresso Nacional. Agora, desses R$3,9 bilhões a mais, R$2,9 bilhões vão sair de emendas de bancada estadual de execução obrigatória. E o restante, R$1 bilhão, vai sair de cortes em despesas discricionárias, de áreas que podem inclusive afetar serviços essenciais para a população. Vai caber ao relator do orçamento de 2026, o deputado federal Isnaldo Bulhões, viabilizar essas mudanças que foram apresentadas por ele e aprovadas em votação simbólica na comissão mista. Tiago. Ô André, mudando de assunto, a gente falou sobre esse assunto ontem. O presidente Lula anunciou vetos ao projeto que altera a lei da ficha limpa. E esse tema também foi discutido nesse almoço com os presidentes da Câmara e do Senado. Qual é a posição deles? O que se sabe em relação a isso? Pois é, Tiago, esse tema não foi discutido nesse almoço hoje do presidente Lula com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, almoço esse que aconteceu no Palácio da Alvorada, poucas horas após, então, a Comissão Mista de Orçamento ter contrariado o Executivo Federal e sinalizado esse fundão eleitoral quase 5 vezes maior, R$4,9 bilhões. E a gente relembra ainda, só para contextualizar, que aqui no Palácio do Planalto, no dia de ontem, o presidente Lula já havia vetado trechos da lei da ficha limpa que, na prática, diminuíam o período em que políticos condenados ficam inelegíveis, além da retroatividade dessas mudanças também barrada. Apesar de todas essas discordâncias nas últimas horas, e aí discordância também em relação ao fundo eleitoral e à lei da ficha limpa, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que os temas do almoço foram apenas as pautas de interesse do governo. Uma delas foi a medida provisória que aumenta impostos em diversos segmentos, nas casas de apostas, as chamadas bets, nas fintechs, aqueles bancos digitais, e nos investimentos como as letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Outra prioridade debatida no encontro foi o projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais. A medida relatada pelo deputado Arthur Lira deve ser votada amanhã na Câmara e a ministra Gleisi Hoffmann disse que o governo defende o parecer do relator, como já foi apresentado. Diante desses posicionamentos favoráveis no Congresso Nacional, o presidente Lula fez elogios públicos, então, ao Legislativo. Durante a cerimônia de sanção de 5 projetos sobre segurança alimentar e familiar, Lula classificou como exitosa a relação entre os poderes. O presidente da República, com uma bancada de apenas 70 deputados, conseguisse aprovar num Congresso de 513 deputados e deputadas tudo o que nós conseguimos aprovar nesses 3 anos. Eu acho que poucas vezes na história teve um governo que teve uma relação exitosa com a Câmara e com o Senado como nós tivemos aqui. Às vezes a gente tem rusgas, às vezes a gente tem divergência, mas na essência, o Congresso Nacional votou tudo aquilo que a gente precisava que fosse votado, tudo. Apesar das declarações, esse ano a gente relembra que foi marcado justamente por grandes embates entre os dois poderes. O principal deles foi aquela derrubada do decreto que tratava do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Essa derrubada do decreto aconteceu em junho e precisou ser resolvida no Supremo Tribunal Federal. Tiago. Lembrado, não é, André? E só para ficar claro, então a ficha limpa acabou ficando de fora do cardápio do almoço dos presidentes da Câmara e do Senado. Você volta em instantes aqui ao Jornal Jovem Pan. Vamos chamar já os nossos comentaristas.
o Nelson Kobayashi e o Cristiano Vilela, chegando por aqui com a gente para comentar as notícias do dia. Só um recado, a Dora Kramer está sem luz lá no Rio de Janeiro, quem sabe ela ainda volte aqui ao Jornal Jovem Pan. Começa por você, Cristiano Vilela. Primeiro assunto, o fundão eleitoral. É bom lembrar que é praticamente o mesmo valor que foi aprovado na eleição municipal 2020 e ano passado, né, 2024, e esse número pode aumentar porque estamos falando de uma eleição que é para a presidência da República, Congresso Nacional. Vai aumentar o fundão eleitoral, meu caro Cristiano Vilela. Boa noite. Uma ótima noite para você, Tiago, Koba, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, eu não tenho a menor dúvida que esse fundão ainda vai aumentar. Eu garanto que esse fundão ele ultrapassará a casa dos 5 bilhões de reais. Existe uma tendência, é algo que é replicado de uma forma geral, que no ano das eleições que afetam diretamente deputados e senadores, o fundão ele sempre é mais rechonchudo. Então, num contexto como esse, eu vejo que esse número de 4,9 ele foi apenas uma escala, mas eu não tenho dúvida que esse número vai passar dos 5 bilhões de reais, porque o fato é que nos últimos anos, desde que foi estabelecido esse fundão eleitoral, que no meu entendimento ele é absolutamente vergonhoso, é algo totalmente impróprio, que não deveria existir uma forma de financiamento eleitoral público com um volume tão significativo, mas o fato é que desde que ele foi instituído, os partidos políticos gostaram de ter esse dinheiro correndo solto nas campanhas e vão fazer de tudo, vão mexer daqui, mexer acolá, mas com certeza vão ter um fundão disponível para usar nas eleições de 2026. A grande pergunta ou a pergunta que todo mundo já sabe, essa conta vai ser paga por quem? Nelson Kobayashi, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos que nos acompanham. Veja que antes a gente tinha a polêmica toda envolvendo o financiamento privado de campanhas por pessoas jurídicas, por empresas que empenhavam milhões de reais em cada candidatura, em cada campanha, enfim, e se teve a ideia de evitar esse tipo de financiamento para que não haja mais risco de corrupção. Ou seja, então, em tese, desde que isso parou, não teve mais corrupção envolvendo pessoas jurídicas com contratos públicos, licitações, favorecimentos de toda a ordem no poder público, né? É claro que a gente sabe que a corrupção continua de outras formas. Agora, Tiago, o interessante foi tirar o financiamento privado de campanha para colocar na conta de todos nós. Porque quando a gente fala que vai ter aí quase 5 bilhões de financiamento, a gente está falando que nós todos, os brasileiros, vamos pagar para pessoas fazerem campanhas políticas. Então, quem paga o santinho, quem paga o combustível de viagem, quem paga aquele palco do comício, quem paga tudo isso, somos todos nós, e não faz sentido que isso aconteça nessa escala de valor quando a gente tem diversas cidades sem saneamento básico. A própria sede da COP30 não tem lá a sua cidade inteira com saneamento, com esgoto e água tratada para toda a população. Então, é um valor exacerbado. Mas esse não é o grande problema, aliás, apesar de ser um grande problema, mas há problema maior, que é o quê? Que é o que se faz com esse dinheiro. Porque esse dinheiro não é distribuído livremente para todos os cidadãos que têm algum tipo de ideia que possam colocar em uma campanha eleitoral. Não. Se você que está nos assistindo quiser ser candidato, você tem que passar por uma via crucis para entrar no partido, para ser admitido numa campanha e, depois de tudo, para receber uma fatia desse dinheiro. Porque hoje no Brasil o partido tem dono e é o dono do partido quem diz quanto é que você vai receber desse tanto de dinheiro que é destinado a campanhas. E aí o partido escolhe, né? Ou o líder do partido escolhe. Aquele que é mais amigo do rei tem mais dinheiro do fundo eleitoral e aqueles outros simplesmente emprestam o seu nome para completar uma chapa e não tem acesso a esse tipo de valor. Tem muita coisa para melhorar, Tiago.